Mundos oceânicos, a busca pela vida. Ao considerar a possibilidade de vida fora da Terra, procuramos 3 ingredientes principais. O primeiro são elementos-chave como carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. O segundo é uma fonte de energia, e a terceira, e talvez a mais importante, é a existência de água líquida. A água é um solvente necessário em todas as reações químicas relacionadas à vida. A energia é necessária para conduzir essas reações químicas, e a matéria orgânica é o material do qual é feita toda a vida que conhecemos. A vida como a conhecemos requer água líquida. Os cientistas acreditam que a vida na Terra começou nos nossos oceanos. Agora, através da nossa exploração do Sistema Solar, percebemos que as luas ao redor dos planetas gigantes têm as condições certas para que possa haver água líquida abaixo de suas superfícies. Então isso realmente expande todo o nosso conceito de onde você poderia ter um habitat, onde poderíamos encontrar vida. Mundos oceano. A água é bastante comum no universo. Vimos vestígios de água em grandes nuvens moleculares entre estrelas. Vimos vestígios de água em discos protoplanetários. Também vimos vestígios de água na forma de vapor d'água nas atmosferas de planetas gigantes em torno de outras estrelas. E sabemos que a água está nas atmosferas e interiores dos planetas gigantes do nosso Sistema Solar. Então, sabemos que a água é onipresente em todo o universo. No que diz respeito à água líquida, isso é um pouco menos comum. A Terra é o único planeta do Sistema Solar onde vemos água em nossa superfície. Luas como Encélado e Europa podem ter água líquida sob camadas de gelo. Estamos realmente expandindo nossa compreensão sobre o que torna um lugar habitável. Em vez de apenas procurar um planeta terrestre semelhante à Terra, que esteja a uma distância muito específica da sua estrela, estamos aprendendo que pode haver habitats ocultos que estão sob camadas geladas, e eles podem estar muito mais longe do Sol. Portanto, acreditamos que as luas geladas do Sistema Solar abrigam oceanos com quilômetros de espessura, debaixo de suas superfícies geladas. Estas luas geladas e os seus oceanos subterrâneos podem ser alguns dos melhores lugares para procurar vida em outras partes do nosso Sistema Solar. Encélado Lua Surpreendente. Encélado é uma das muitas luas de Saturno. Encélado é uma lua relativamente pequena, com um diâmetro médio de 505 km ou 314 milhas, e apenas 1/7 do diâmetro da lua da Terra. Em diâmetro, Encélado é pequena o suficiente para caber confortavelmente dentro do comprimento da ilha da Grã-Bretanha. No entanto, na década dos anos 80, a partir de observações terrestres, descobrimos que a localização de Encélado em relação a Saturno coincidiu muito bem com o anel de Saturno, e então estávamos pensando que Encélado tinha algo a ver com o anel em partículas, aquele material gelado, mas não tínhamos certeza. O que descobrimos mais tarde na Cassini foi que determinamos diretamente que de fato existem plumas saindo da região polar sul, a partir das rachaduras em Encélado na crosta. E é predominantemente um material rico em água que acaba de ser lançado para o espaço. E então, do jeito que vimos, a Cassini estava localizada onde Encélado estava iluminado por trás do Sol. E então, vimos esta cortina de material lindo e difuso saindo da região polar sul, bastante impressionante na verdade. Mais ainda, pudemos utilizar os diferentes complementos de instrumentos a bordo da Cassini para ir atrás da composição química das plumas. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Então, número 1, isso é por causa da água líquida. Definitivamente, há um reservatório de água líquida abaixo da crosta gelada de Encélado. Número 2, a composição química das plumas nos disse que há muitos produtos orgânicos, coisas que compõem os aminoácidos e coisas da vida que são muito interessantes. E número 3, o que realmente procurávamos era uma fonte de energia. Em Encélado, os fótons do Sol não funcionarão porque você não consegue penetrar nas dezenas de quilômetros de crosta gelada para chegar até onde está o reservatório de água líquida. Então, o que Encélado tem são fontes hidrotermais. Está muito quente com a água líquida, que tem muitas analogias com o fundo do oceano, onde temos uma forma de liberação de energia química por meio de algo chamado serpentinização. E então pensamos que Encélado pode ter esse potencial de ter uma fonte de energia química que não precisa da luz solar.
E então, você junta tudo isso, e Encélado tem todos os ingredientes, ou a maior parte do que precisamos para a vida. Isso o torna um objeto astrobiologicamente interessante para estudar. Não é incrível? Plumas em Europa. Europa é uma das maiores luas de Júpiter, e acreditamos que Europa tenha um oceano subterrâneo com dezenas a centenas de quilômetros de espessura, tornando assim este oceano um dos melhores lugares para procurar vida no sistema solar. Houve 3 missões espaciais que forneceram evidências de que Europa abriga água líquida. A primeira é a Voyager do final dos anos 70, a segunda é a missão Galileu no final dos anos 90, e mais recentemente o Hubble, que detectou emissões semelhantes a plumas de hidrogênio e oxigênio, que está intimamente relacionado à existência de água abaixo de sua superfície. Essas plumas podem ser ejetadas diretamente através de rachaduras na superfície da Lua, e, portanto, o que vemos nas plumas de vapor de água é a água real do oceano do subsolo da Lua. À medida que essas partículas de pluma são ejetadas para o espaço, a radiação solar vai excitar essas partículas de água, criando modos vibracionais. Agora, esses modos vibracionais são assinaturas que podem ser detectados em comprimentos de onda infravermelhos pelo Observatório Keck. Assim, observamos Europa em 17 datas. O que descobrimos é que a maioria das observações não há presença de água. No entanto, em uma dessas datas detectamos água H2O. No passado, o Hubble forneceu medições indiretas de água, detectando hidrogênio e oxigênio, mas agora detectamos água diretamente pela primeira vez. Tanto o telescópio espacial James Webb como a missão Europa Clipper nos darão uma imagem muito mais detalhada da superfície de Europa e das suas fissuras, imagens detalhadas do vapor d'água, bem como de outras moléculas que também podem estar emanando do subsolo de Europa. Portanto, ambas as missões nos darão uma excelente ideia se Europa é realmente habitável. Titã e a Terra. Titã é uma lua de Saturno. É a segunda maior lua do Sistema Solar e é cerca de 2 vezes maior que a lua da Terra e, na verdade, maior que o planeta Mercúrio. Titã também é interessante. É a única lua do nosso Sistema Solar com atmosfera. Está rodeado por uma espécie de envelope de nitrogênio gasoso, assim como a nossa própria Terra. Titã foi descoberto pela primeira vez por observações telescópicas em meados do século XVII. As primeiras observações de espaçonaves foram feitas em Titã durante sobrevoos pelo Sistema Solar Exterior. Isso foi no final dos anos 70 e nos anos 80. Mas realmente conseguimos explorar Titã em profundidade com a missão Cassini-Huygens. A sonda Huygens foi lançada na atmosfera de Titã e fez medições químicas e tirou imagens enquanto caía na superfície. E isso foi em 2005, e desde então, a Cassini Orbiter fez mais de 100 sobrevoos próximos de Titã. Cassini, em seu design com os diferentes instrumentos, escolhemos propositalmente instrumentos que poderiam entrar em comprimentos de onda mais longos no infravermelho para que pudéssemos realmente entender a Lua. Conseguimos basicamente descascar as camadas de Titã para realmente ver o que estava abaixo, e foi notável. Muito parecido com a Terra. A paisagem é semelhante à da Terra em muitos aspectos, mas com um pouco de diferença. Então, em Titã, você pode encontrar dunas, lagos, há canais de rios, a atmosfera é muito densa e você pode ter nuvens, poluição e até chover. Vimos ventos, vimos estações e uma coisa realmente importante que vimos foram os líquidos acumulando-se nas regiões polares da superfície, em grande quantidade. Mas como Titã é tão fria, essas características são todas feitas de materiais muito exóticos, em comparação com o que encontraríamos na Terra. Portanto, os lagos e a chuva são feitos de metano líquido. A crosta que forma a superfície de Titã é, na verdade, água congelada, mas é tão fria que é tão dura quanto rocha. E na atmosfera, temos essa química que forma grandes moléculas orgânicas e partículas. Elas caem na superfície e então se comportar como poeira ou como areia. Então isso nos faz querer voltar para realmente entender o complexo desse ambiente orgânico e dessa superfície e o que isso significa para a vida passada ou para a vida futura. Dragonfly
é uma missão que acaba de ser selecionada pela NASA para voar até Titã. A Dragonfly tem previsão de chegar em Titã em meados da década de 2030. A Dragonfly fará um monte de medições para nos ajudar a entender o ambiente em Titã e o seu potencial de habitabilidade. Faremos medições da atmosfera. Isso inclui coisas como pressão, temperatura, ventos. Sondaremos a superfície para tentar entender de que materiais ele é feito. Também perfuraremos a superfície para procurar os tipos de moléculas orgânicas que estão presentes e ver se podemos encontrar algum exemplo de compostos que imitem os tipos de blocos de construção que sabemos que precisamos para a vida na Terra. Não sabemos realmente como a vida começou na Terra. Não sabemos exatamente qual é o produto químico que era antes da vida começar. Então, com Titã temos esta oportunidade realmente única. Houve momentos no passado de Titã em que poderia haver água líquida na superfície. Crateras de impacto podem gerar derretimento por impacto e há potencial para possível criovulcanismo para expelir um pouco de água líquida na superfície. E então sabemos que existe uma rica química orgânica acontecendo na atmosfera de Titã e sabemos que isso está se depositando na superfície. Se houvesse alguns desses orgânicos nos ambientes de água líquida se misturassem, então pode haver alguma química realmente interessante acontecendo. Quando temos esses processos operando por centenas de milhões de anos, até onde eles podem levar você nesse caminho de complexidade química, e podemos ver reações e moléculas que começam a se parecer com o que consideramos elementos essenciais para a nossa bioquímica para a vida na Terra. No futuro, olhar para frente em vez de olhar para trás e pensar em Titã como um laboratório químico para a Terra pré-biótica. Gosto de olhar para frente pensando no que vai acontecer quando o Sol evoluir e aquecer a zona habitável e realmente se mover para fora, para onde Titã está, e isso acontecerá. Você vai ter todos os orgânicos, você terá uma fonte de energia. Tudo o que precisamos fazer é derreter a água congelada e teremos uma piscina de orgânicos. Titã pode realmente ter uma chance nesse ponto de abrigar vida. Galáxia oceânica. Então, quando pensamos nos mundos oceânicos, é bom compará-los com o que sabemos sobre a Terra. Em proporção total, a Terra é composta por cerca de 0,1% de água. Um mundo oceânico é um corpo que possui, proporcionalmente, cerca de 10 vezes mais água do que a Terra. E quando pensamos nos planetas TRAPPIST, esses planetas têm cerca de 50 vezes mais água em proporção ao que a Terra faz. Os mundos oceânicos parecem ser comuns em nossa galáxia. Já no início dos anos 2000, tivemos astrônomos, alguns deles ainda aqui na NASA Goddard, que sugeriram que iríamos ter mundos oceânicos orbitando estrelas de baixa massa. E, recentemente, analisamos cerca de 52 exoplanetas, e estes são exoplanetas de baixa massa, e o que descobrimos é que, destes 52 planetas, 1 em cada 4 pode ser um planeta oceânico. E quando se trata desses planetas oceânicos, mais da metade deles pode estar coberto de gelo. Esses mundos oceânicos, assim como Encélado e Europa, podem servir como análogos em pequena escala destes planetas. Portanto, existem várias maneiras diferentes de procurar vida em planetas ao redor de outras estrelas, mas o método principal é o estudo das atmosferas. Podemos procurar sinais de vida. Bioassinaturas, como as chamamos, coisas como oxigênio, vapor de água, dióxido de carbono, bioassinaturas ainda mais incomuns, coisas como clorofluorcarbonos ou outras coisas que só são produzidas por vida inteligente. Ao procurar esses constituintes-chave das atmosferas planetárias que sinalizam a vida, podemos descobrir formas de vida em outros planetas que nunca poderíamos visitar durante a nossa vida. Isso é muito análogo ao modo como estudamos as atmosferas das luas e dos planetas em nosso próprio sistema solar, e realmente faz a conexão entre o estudo das plumas de Europa e as atmosferas dos planetas em torno de outras estrelas. O que eu gostaria de ver é a definição de zona habitável alargada. Não queremos continuar pensando de forma muito limitada sobre o líquido na superfície. Temos que ampliar nossa linha de raciocínio e realmente tentar abraçar outros mundos que podem parecer muito distantes de sua estrela anfitriã e congelados, quando na verdade não estão congelados. Em grandes profundidades, eles abrigam um ambiente de água líquida quente, movido por fontes hidrotermais. Abrimos novas portas para o entendimento da vida no universo. Talvez, em meio à escuridão gelada do espaço, em planetas e luas longínquos,
estejam escondidos os segredos para as maiores perguntas da humanidade. Portanto, ao olharmos para as estrelas, não devemos apenas admirar sua beleza distante, mas reconhecer nelas a ponte para descobertas que podem mudar nossa compreensão da vida como a conhecemos. A jornada em busca de respostas continua, nos lembrando de que, no vasto teatro do universo, os atos finais ainda estão por ser escritos, para que possamos conhecer melhor nosso próprio bairro cósmico. E aí, curtiram essa viagem pelo espaço? Se você gostou desse rolê pelas estrelas, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais aventuras espaciais. Até a próxima, galera! Um grande abraço!